De todas as perguntas não respondidas sobre nossa época, talvez a mais importante seja: o que é o fascismo? Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer uma breve indicação de leitura daquele que se tornou um dos meus escritores favoritos. Eu estou falando de George Orwell. Esse escritor, jornalista, muito conhecido e procurado por seus ensaios. O George Orwell, ele se tornou um pensador muito importante dos seus dias por fazer críticas não só aos movimentos de direita, os movimentos fascistas, nazistas, mas também a todo e qualquer movimento totalitário. Hoje eu vim falar sobre o que é fascismo e outros ensaios, organizado pelo jornalista Sérgio Augusto. E nesse livrinho nós vamos ter 24 ensaios, certo? O livro é curto, tem cerca de 150 páginas, então os ensaios não são tão longos. Vamos encontrar nesse livro desde resenhas de livros até críticas de filme. Eu achei bem interessante porque o George Orwell ele fala sobre o Chaplin, ele faz uma comparação entre Chaplin e Hitler, o grande ditador. E ele faz uma resenha do filme e é bem bacana. E também para quem gosta de ler sobre livros, essa coletânea de ensaios vai ser bem interessante porque o George Orwell faz bastantes análises aqui de livros. Por exemplo, nós temos o Tacão de Ferro, do Jack London, temos também Nós, aquela distopia muito conhecida, temos também Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O George Orwell vai falar sobre escritores, e nesses ensaios ele não dá exatamente a resposta do que seria o fascismo. Nós vamos encontrar ali, permeando os textos, indicações do que seria o fascismo. Como eu li na citação inicial, dar essa resposta do que é o fascismo não é uma coisa muito fácil, porque se tornou, como diria o George Orwell, algo de cunho muito emocional. A palavra fascista acabou sendo banalizada, Então, poderia ser simplesmente substituída, de acordo com George Orwell naqueles dias, pela palavra troglodita. Há uma citação onde ele diz: com frequência supõe-se, por exemplo, que o fascismo é inerentemente belicoso, que ele prospera num ambiente de histeria bélica e só pode resolver seus problemas econômicos mediante preparativos para a guerra ou conquistas no estrangeiro. Mas isso claramente não é verdadeiro no que tange, digamos, a Portugal ou a várias ditaduras sul-americanas, ou ainda o antissemitismo é tido como uma das marcas distintivas do fascismo, mas alguns movimentos fascistas não são antissemitas. Então aqui o George Orwell ele vai problematizar esse cunho. Não é fácil determinar o que é fascismo. Ele vai criticar também os próprios ingleses, todos aqueles países imperialistas. Ele diz que muitos desses países apoiaram Mussolini, inclusive, e exploravam os países da África e da Ásia. Quando você lê este livro, você percebe o tom pessimista e derrotista na fala do George Orwell. É importante contextualizar esses escritos. Eles abarcam cerca de 10 anos, certo? De ensaios e publicações dele em periódicos, que vão de 1938 a 1948. Então nós estamos ali no contexto ainda de Segunda Guerra Mundial e início de Guerra Fria. Então é normal que ele tenha esse tom, porque o mundo europeu estava ali extremamente decepcionado com o decorrer da história, porque havia toda uma euforia de prosperidade, de avanço, de evolução, e aí com o advento das guerras, isso tudo foi por água abaixo. Então estava todo mundo muito frustrado. É aí que o George Orwell vai trazer também análises de utopias. Ele vai dizer que o homem que idealiza uma utopia é como um homem que sente uma dor de dente, porque ele acha que a felicidade é o fim da dor de dente. E ele faz uma análise muito pertinente, eu achei bem interessante, quando ele diz que nós, seres humanos, entendemos a felicidade por contraste. Então, é idiotice você acabar com todas as dores ou tentar acabar com todas as dores, porque isso simplesmente é impossível. Nós só entendemos o que é bom através do ruim, Então, ele vai dizer que muitas vezes as utopias imaginam o paraíso
por contraste também. Então ele vai dizer que na sociedade pré-industrial se imagina, por exemplo, o paraíso como um lugar de descanso, já que essas pessoas trabalhavam tanto e viviam na miséria. Imaginar ruas de ouro no paraíso era exatamente em detrimento da pobreza dessas pessoas. George Orwell vai suscitar algumas perguntas. Por exemplo, o que fez o fascismo crescer no mundo? Ele diz que o discurso de Hitler era um discurso muito contagiante, muito empolgante. Ele mesmo, o George Orwell, ele disse que admirava a fala de Hitler. Isso é bem polêmico. É claro que ele não admirava o que Hitler fez, mas se ele não fosse uma pessoa consciente, uma pessoa esclarecida, ele também teria se deixado levar pela fala de Hitler. Porque Hitler, ele impingiu nas pessoas o sentimento nacionalista. Isso ajudou e fez com que o movimento fascista crescesse no mundo. Hitler deu àquelas pessoas um propósito. E, por exemplo, em vez de oferecer descanso, oferecer uma sociedade perfeita, oferecer o que o comunismo oferecia, né, igualdade, ele ofereceu luta, ele ofereceu combate, ele ofereceu propósito às pessoas. Então aquela sociedade bélica que estava ali tão inserida num período tão conturbado economicamente falando, desemprego, a pobreza, o declínio, né, ali a Alemanha mesmo se encontrava nessa situação. Então quando Hitler oferece a essas pessoas o combate, a guerra, o nacionalismo, o patriotismo, ele está dando a essas pessoas um propósito. Outra coisa que cooperou com o crescimento do fascismo, os imperialistas, por exemplo, que simplesmente negligenciaram e não consideraram o poder, né, que aquilo poderia ter. Então, a soma desse nacionalismo, desse convite ao combate, dar um propósito às pessoas, bem como a negligência desses outros países, que a priori até mesmo incentivaram, vamos dizer assim, como a negligência desses países, que menosprezaram o poder desse discurso, fez com que a coisa tomasse essa proporção toda. Então, gente, você vê ali na década de 30, o mundo está numa grande crise, né? E quando aparece alguém se pondo no lugar de super-homem e convocando e dizendo que as pessoas também poderiam desempenhar esse papel, deu no que deu. É por isso que nós hoje devemos ter muito cuidado com esses messias, com essas pessoas que se colocam no lugar de salvador. Não existe salvador do mundo na política. Isso é uma grande ilusão. Não se deixe levar por esses discursos de ódio, discursos que inferiorizam e perseguem minorias, usando muitas vezes de um nacionalismo que diz Brasil acima de todos, por exemplo, né? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é um discurso que se encaixa perfeitamente no que Hitler dizia. É interessante observar também que o George Orwell ele vai dizer indiretamente o que é o fascismo. O fascismo ele é elitista. Os aristocratas tiveram grande parcela no crescimento do fascismo porque eles se colocaram ao lado desses ditador em defesa da propriedade privada. Então era interessante para eles se colocar nesse lugar, nessa zona de conforto, já que o deles estaria resguardado. Então, só para enfatizar a crítica de George Orwell, ele vai dizer que o governo britânico errou muito e se demonstrou muito hipócrita, já que nos países africanos e asiáticos fazia aquilo que era bem pior, que era explorar a mão de obra daquelas pessoas. Então não adianta você se colocar contra o fascismo se você se coloca contra as liberdades individuais e você explora a mão de obra desses trabalhadores. Alguma das características do fascismo é se colocar contra o sufrágio universal, por exemplo, o direito das mulheres, o direito da educação. Tudo que vem das massas é repudiado. Eu acho interessante que no Brasil o ministro da Educação recentemente falou que universidade era para poucos, que nem todos deveriam ter acesso à universidade e que a universidade deveria ser coisa de elite. Então, escancaradamente, nós vemos que as coisas não mudaram. Tá aí, pessoal, hoje eu vim trazer apenas essa indicação de leitura. George Orwell é um pensador fundamental nos nossos dias e continua sendo completamente atual. Eu não recomendo O que é o Fascismo e Outros Ensaios como porta de entrada para o George Orwell.
Como se trata de um termo histórico e muitas pessoas têm dificuldade de se localizar e de entender, eu acredito que seja melhor começar por outras obras do autor. Muitas pessoas na internet falaram que tiveram dificuldade em muitos momentos com o texto, mas eu acredito que não seja demérito do autor e sim do leitor. O escritor não tem culpa se existe em nós essa deficiência, mas não deixa de ser pertinente e eu recomendo que você leia assim, para entender um pouco sobre os dias atuais. Ler George Orwell é continuar lendo o nosso presente. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!